El zumbido del viejo refrigerador era el único sonido en el diminuto apartamento de Ana Clara, un ruido sordo que apenas lograba acallar el vacío ensordecedor en su memoria. Se miró al espejo del baño, cuyas esquinas plateadas se estaban despegando, y no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos cansados, sí, pero con una chispa de algo que no podía nombrar. Desafío, pérdida. Un año había pasado desde el accidente que la dejó en la orilla de un río, sin pasado, y, aferrándose solo a un nombre, Ana. Pensamiento, ¿cómo puedes extrañar algo que ni siquiera recuerdas? El aire olía a café recalentado y a la tela barata de su uniforme de camarera, colgado y listo. Cada día era una lucha, no solo por el alquiler, sino por el sentido. Sentía una disonancia constante, como si estuviera usando un disfraz mal ajustado, una vida que apretaba en los lugares equivocados. Sus manos, aunque jóvenes, mostraban el rigor del trabajo manual, pequeñas cicatrices de 1900, quemaduras en la cocina del restaurante, cutículas resecas por los detergentes. Sin embargo, esas mismas manos se movían con una delicadeza instintiva mientras ataba su cabello en un moño apretado y funcional. Eran gestos que contradecían su entorno. Recordaba instintivamente cómo enderezar la espalda, cómo mantener la barbilla en alto, incluso cuando su cuenta bancaria gritaba pobreza y su estómago protestaba por el hambre. Pensamiento. A veces siento que estoy fingiendo ser pobre. ¡Qué pensamiento tan absurdo y arrogante! La tela de su uniforme de camarera, que usaría esa noche en la gala, se sentía áspera contra su piel, una lija constante que le recordaba su supuesto lugar. Pero cuando miraba el caos de la ciudad desde su ventana agrietada, una parte de ella no sentía miedo, sino una extraña familiaridad con el lujo que solo podía atisbar desde lejos. Antes de salir hacia la parada del autobús, partió su único panecillo de la mañana en dos. La mitad para ella, que comió de pie, y la otra mitad la envolvió cuidadosamente en una servilleta de papel. Al salir, la deslizó bajo la puerta de su vecina, una anciana que a menudo olvidaba comprar comida y cuya pensión apenas cubría sus medicinas. Fue un gesto silencioso, un ritual que mantenía en secreto. Esta era Ana Clara, la mujer que no tenía nada, pero que entendía el valor de la dignidad y el poder de la compasión. Su resiliencia no era ruidosa, era la silenciosa persistencia de su única planta, un helecho raquítico que ella regaba con devoción en el alféizar de la ventana de la cocina. Era una bondad innata, una gracia que parecía un eco de otra vida, un vestigio de nobleza que la amnesia no había podido borrar por completo. Se abrochó los zapatos gastados, el cuero agrietado protestando con cada paso. Esta noche le tocaba servir en la gala de la familia Bittencourt, el evento más lujoso del año, celebrado en su mansión. El solo nombre le provocaba un nudo en el estómago. Era el epicentro del poder y la riqueza de la ciudad. Era una inmersión en un mundo de cristal, mármol y susurros despectivos. Un mundo que la trataría como invisible en el mejor de los casos. Pensamiento, solo unas horas. Sonríe, sé invisible, cobra el cheque y paga la factura de la luz. Se ajustó la chaqueta blanca del uniforme, sintiendo el peso de la bandeja que aún no sostenía. Al cerrar la puerta de su apartamento, respiró hondo, preparándose para la actuación de su vida, la de una simple camarera, mientras su alma gritaba en silencio que estaba destinada a algo más. La mansión Bittencourt era un asalto a los sentidos. El aire estaba cargado con el aroma pesado de lirios importados, y el perfume caro de los invitados, una mezcla dulce que a Ana Clara le pareció sofocante. El sonido era un murmullo constante de riqueza, risas agudas, el tintineo rítmico de las copas de champán y el eco de los tacones de aguja sobre el mármol italiano pulido como un espejo oscuro. Ana Clara se movía entre ellos,
una sombra con una bandeja de plata, su rostro una máscara de neutralidad profesional que había perfeccionado. Su objetivo era ser invisible, un par de manos funcionales en un mar de seda y diamantes. Cada músculo de su espalda estaba tenso, anticipando el desdén si cometía el más mínimo error. Pensamiento, no mires a nadie a los ojos. Eres parte del mobiliario. Eres una bandeja que camina. El desastre ocurrió con la velocidad de un latigazo. Ana Clara se giró, con la bandeja en perfecto equilibrio, solo para encontrarse con Beatriz, la prometida anterior de Lucas, quien parecía haberse detenido deliberadamente en su camino. Beatriz, con un vestido rojo sangre que contrastaba con su sonrisa gélida, no hizo ningún esfuerzo por moverse. En lugar de eso, dio un sutil paso hacia atrás, chocando su propia copa contra la bandeja de Ana Clara. El champán dorado se arqueó en el aire antes de estrellarse contra el pecho de Beatriz, manchando la seda escarlata. Siguió un silencio repentino y agudo y luego el sonido del cristal al romperse en el suelo de mármol. El silencio se convirtió en jadeos ahogados. De repente, todas las miradas estaban sobre ellas, y Ana Clara dejó de ser invisible. El rostro de Beatriz se contrajo en una máscara de indignación teatral. «Mira lo que has hecho, estúpida». Su voz, aunque no gritada, cortó el aire como un cuchillo, llena de un veneno agudo. «Este vestido es un diseño exclusivo. ¿Tienes idea de lo que cuesta? Más de lo que ganarás en toda tu miserable vida». Ana Clara sintió el calor subir por su cuello, una quemazón humillante que le erizó la piel. Pensamiento, no llores, no reacciones, no les des esa satisfacción. Instintivamente se agachó para recoger los trozos de cristal, un gesto de sumisión que el trabajo le había enseñado, pero Beatriz no había terminado. «Mírame cuando te hablo, sirvienta». El insulto resonó, y Ana Clara pudo oír las risitas ahogadas de los invitados, que ahora formaban un círculo. «Quiero que te disculpes». «De rodillas», siseó Beatriz, su voz baja y llena de un placer cruel. Este era el golpe final, un acto de dominación social diseñado para aplastarla. El tiempo pareció detenerse. Ana Clara levantó la vista del suelo, con los fragmentos de cristal en la mano. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor de pánico y rabia impotente. Se sintió desnuda, expuesta, reducida a nada más que su uniforme barato y su supuesta incompetencia. El olor a champán derramado ahora le parecía agrio, como el olor del fracaso. Pensamiento, si me arrodillo, me romperé. Si no lo hago, me despedirán. Era un callejón sin salida, una trampa perfecta tendida por el aburrimiento y la crueldad de la élite. Y mientras dudaba, el círculo de espectadores se apretó, disfrutando del espectáculo. Al otro lado del salón, de pie junto a una columna de mármol que parecía tan fría como su reputación, Lucas Bittencourt observó la escena. Su rostro permaneció impasible, una máscara de control pragmático que había sido su armadura durante años. Vio el empujón deliberado de Beatriz, un movimiento tan sutil que solo un observador agudo lo habría notado. Vio la arrogancia en su postura y escuchó el veneno en sus palabras. Pensamiento, Beatriz es tan predecible, ruidosa, insegura y aburrida. Sus ojos, sin embargo, no estaban en Beatriz, estaban fijos en la camarera. Esperaba ver lágrimas, pánico o una disculpa servil. No esperaba ver dignidad. Observó cómo ella contenía el temblor de sus manos, cómo su espalda, incluso mientras se inclinaba para recoger el cristal, permanecía recta, no rota. Lucas sintió una oleada de desprecio, no por la chica, sino por la farsa de su propio mundo, un mundo que devoraba a los débiles y aplaudía a los matones. Pensamiento, todo esto es un maldito teatro, y yo soy el director reacio. La camarera, Ana Clara, levantó la vista.
Sus ojos se encontraron con los de Beatriz, y en lugar de miedo, Lucas vio una firmeza tranquila, una negativa silenciosa a ser completamente quebrantada. Ella no se arrodilló. En su lugar se puso de pie lentamente, con los fragmentos de cristal en la mano, y dijo con una voz clara pero baja: «Mis más sinceras disculpas por el accidente, señora. Traeré un paño para limpiar». No hubo servilismo, solo una corrección tranquila de los hechos. Fue en ese preciso instante que algo cambió para Lucas. Ella era un clavo de acero envuelto en algodón. Mientras Beatriz se burlaba, insatisfecha por la falta de una ruptura dramática, Lucas vio a la chica retirarse con una gracia que ninguno de los invitados de sangre azul poseía. Pensamiento: ella no se rompió. Tiene más clase en su uniforme manchado que Beatriz en todo su diseño exclusivo. No intervino. Su máscara fría no se lo permitió, y la situación no lo requería para sus negocios. Pero una semilla fue plantada. Esta chica no era una víctima patética, era una superviviente con un temple que él, un hombre atrapado en su propia jaula dorada, reconoció. Y por primera vez en mucho tiempo, admiró genuinamente. Unas horas más tarde, en su austero estudio, la necesidad de asegurar su puesto de CEO se hizo presente. Su abuelo exigía una esposa para asegurar la junta directiva. Su asistente entró. «Señor, la necesitamos para ayer. He investigado a esa chica del incidente, Ana Clara. Resulta que es actriz». Lucas levantó la vista de sus papeles. La imagen de ella de pie frente a Beatriz, inquebrantable, llenando su mente. Una actriz. Era la solución perfecta, controlable, pragmática. Pensamiento. Una actriz que sabe cómo actuar bajo presión. Irónico. «Tráela», dijo Lucas, su voz fría, pero su mente ya estaba calculando. «Hazle la oferta. La necesitamos. Y quiero saber por qué una actriz con esa clase de dignidad sirve mesas». A assinatura do contrato foi fria e impessoal, realizada no vasto escritório de Lucas, que mais parecia um mausoléu de vidro e aço. O ar cheirava a couro caro e ao café amargo que ele bebia. Ana Clara assinou seu nome, sentindo o peso do papel texturizado sob sua mão trêmula. Pensamento: estou vendendo meu nome, minha dignidade, por um nome que nem sei se é meu. Lucas observava, seus olhos cinzentos indecifráveis calculando. «Você agora é Ana Clara Bittencourt, em termos legais. Viverá no meu apartamento de cobertura. Haverá regras». A voz dele era um instrumento de precisão, cada palavra cortada e limpa. Ela esperava sentir-se aliviada com a segurança financeira, mas sentiu-se apenas mais oca. Uma casca prestes a ser preenchida pelas expectativas dele. Ele a levou até o apartamento de cobertura naquela mesma noite. A porta do elevador privado se abriu diretamente para uma sala que parecia maior que todo o seu prédio. Paredes de vidro exibiam a cidade abaixo, como um tapete de diamantes. Ana Clara parou no mármore frio da entrada, seus sapatos gastos parecendo sujar a perfeição do lugar. Ela viu seu reflexo em um enorme espelho com moldura de prata. A mulher que a encarava parecia um fantasma, pequena e gasta, assombrada pelo luxo ao seu redor. Ela instintivamente se encolheu, o peso da farsa esmagando-a. Pensamento: eu não pertenço a este lugar. Eu sou a garçonete desastrada. Ele vai perceber o erro que cometeu a qualquer segundo. Ela podia sentir os olhos dele em suas costas, e a humilhação daquela noite na festa voltou com força total. Ela estava se preparando para a primeira ordem, a primeira crítica sobre sua postura, quando ele falou. Sua voz estava mais baixa do que no escritório, quase sem inflexão. «O champanhe». Ana Clara se encolheu, pensando que ele estava repreendendo-a pelo incidente. Ela se virou para encará-lo, pronta para pedir desculpas novamente. Mas ele estava de costas para ela, olhando pela janela. Era um Dom Perignon Safra, 2008.
Beatriz o desperdiçou em um vestido que nem sequer estava na moda nesta temporada. Ele não se virou, mas o silêncio que se seguiu foi pesado. Ele não estava falando sobre o champanhe. Ele estava falando sobre Beatriz. Ele estava, de uma forma clínica e estranha, tomando o partido dela. Ana Clara ficou boquiaberta, literalmente sem palavras. Foi o gesto mais estranho de gentileza que ela já havia recebido. Ele não disse, sinto muito pelo que ela fez, ou você não merecia aquilo. Ele simplesmente desmantelou a importância de Beatriz com uma observação pragmática. Ele a estava reconhecendo. Ele a viu. Pensamento. Por que ele disse isso? Ele não parece o tipo de homem que nota vestidos. A confusão inundou seus sentidos, mais do que o medo. Antes que ela pudesse responder, Lucas se virou, sua máscara fria de CEO firmemente no lugar. Seu quarto é o segundo à esquerda. O estilista chegará às 9 da manhã. Não se atrase. O calor do momento se foi, deixando Ana Clara mais confusa do que nunca, sobre o homem com quem acabara de concordar em se casar. A noite caiu sobre a cobertura como um manto de silêncio e vidro. Ana Clara estava em seu quarto luxuosamente decorado. Um espaço que parecia mais um quarto de hotel de 5 estrelas do que um lar. As roupas de cama de seda egípcia eram frias contra sua pele. Uma ironia cruel, quando tudo o que ela sentia por dentro era uma ansiedade febril. Ela tentou ler um dos livros de capa dura da estante, mas as palavras flutuavam sem sentido. Pensamento. Estou vivendo em uma jaula de ouro, paga com uma mentira. Cada coisa que toco parece gritar que sou uma fraude. O cheiro sutil de lavanda dos lençóis não conseguia acalmar o caos em sua mente. Ela se sentia como um fantasma assombrando a vida de outra pessoa, e o peso de sua própria ausência de passado era esmagador. Eventualmente, o esgotamento venceu, e ela caiu em um sono inquieto. O terror a atingiu sem aviso. Não foi um sonho, mas uma enxurrada de sensações fragmentadas e violentas. A sensação de metal se contorcendo, o som ensurdecedor de vidro se quebrando, o cheiro de chuva forte misturado com algo químico, como ozônio. E então, o impacto esmagador da água gelada, uma escuridão líquida que a engolia, roubando-lhe o ar. Ela gritou, um som agudo e rasgado de puro pânico que cortou o silêncio da cobertura. Ana Clara acordou sentada, ofegante, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas como um pássaro preso. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, e ela estava tremendo incontrolavelmente, encharcada de um suor frio. Pensamento. Meu Deus, o que foi isso? Foi real? O que me aconteceu? O eco de seu próprio grito ainda pairava no ar. Lucas estava em seu escritório. A luz azul de seu laptop iluminando seu rosto em meio à escuridão, revisando contratos que pareciam inúteis àquela hora da madrugada. Sua insônia era uma companheira constante, alimentada por café e pressão. O grito a fez pular. Não foi um grito de aborrecimento. Foi um som de terror visceral. Instantaneamente o CEO desapareceu. Quebrando a regra de quartos separados que ele mesmo havia imposto, ele correu pelo corredor escuro. Ele abriu a porta dela sem bater, seu coração batendo por uma razão que não era negócios. Pensamento. O que diabo? Ela está sendo atacada? Ele a encontrou na penumbra, um pequeno monte tremendo no meio da cama vasta, iluminada apenas pelas luzes distantes da cidade. Ela não parecia uma atriz. Parecia uma sobrevivente de um naufrágio. Ela levantou a cabeça bruscamente, com os olhos arregalados e selvagens de medo, esperando um intruso, mas vendo-o. Lucas! Sua voz estava quebrada. Ele permaneceu na soleira, suas mãos cerradas em punhos, lutando contra o impulso de fazer o quê? Você gritou, disse ele, sua voz mais áspera do que pretendia, traindo sua própria perturbação. Foi um pesadelo, ela sussurrou, a vergonha inundando seu rosto.
Ela puxou os joelhos contra o peito. Eu continuo tendo esses flashes. Água e dor. O pior é acordar e não saber. Ela parou, mas ele entendeu. Não saber quem ela era antes da dor. Pensamento. Isso não é uma atuação. Esse medo é a coisa mais real que eu já vi. Ele não sabia como oferecer conforto. Então apenas ficou ali, uma testemunha silenciosa, o que de alguma forma era mais íntimo do que qualquer toque. Beatriz não conseguia apagar da mente a imagem de Lucas defendendo Ana Clara em um recente jantar de caridade. Ele havia colocado a mão sobre a dela, um gesto possessivo e gentil, quando um convidado perguntou sobre a linhagem de Ana Clara, silenciando a sala e principalmente a ela. A humilhação de ser suplantada por uma ninguém era um ácido corroendo seu orgulho. Em seu luxuoso carro, o cheiro de couro novo e seu perfume caro mal disfarçavam o odor de sua raiva. Ela estava estacionada em uma rua lateral, entregando um envelope grosso a um homem com olhos que tinham visto demais. "Eu quero tudo", ela sibilou, seus anéis de diamante brilhando na penumbra. "Quero saber de qual sarjeta ela saiu. Ninguém é tão digna vindo do nada. Encontre a sujeira ou ela será exposta por ser a fraude que é." O detetive particular de Beatriz começou a cavar, mas encontrou apenas um beco sem saída. Ana Clara não existia em nenhum sistema antes de um ano atrás. Ela apareceu do nada, sem família, sem histórico fiscal, sem passado. Isso só aumentou a suspeita do detetive. Paralelamente, a milhares de quilômetros de distância, em um escritório de advocacia em Zurique, a família Montemayor, em desespero, autorizava o próximo passo em sua busca. Eles publicaram um retrato falado de progressão de idade de Isabela Montemayor, sua filha perdida, em jornais financeiros e de alta sociedade ao redor do mundo, prometendo uma recompensa que faria qualquer um falar. O mundo, impulsionado por ódio de um lado e amor do outro, estava se fechando em torno dela sem que ela soubesse. O escândalo atingiu Ana Clara em um raro momento de paz. Ela estava na vasta biblioteca da cobertura, um lugar que se tornara seu refúgio. O cheiro de papel antigo e couro dos livros a acalmava. Lucas estava sendo diferente, menos frio, mais presente. Ela estava organizando seus papéis de negócios, uma tarefa que ele agora confiava a ela, chocado com sua intuição para estratégia. Ela pegou o jornal financeiro internacional que ele lia todas as manhãs, e então ela a viu. A foto. Herdeira Montemayor desaparecida. Família dobra recompensa. O sangue sumiu de seu rosto. A mulher no retrato falado não era exatamente ela, mas a semelhança era inegável e aterrorizante. Pensamento: por que estou tremendo? É só uma foto, mas por que sinto que estou olhando para um fantasma? Naquele exato momento, o detetive de Beatriz viu o mesmo anúncio. Ele pegou a foto de vigilância que tirou de Ana Clara entrando no prédio de Lucas e a colocou ao lado da foto do jornal. A estrutura óssea, o formato dos olhos, o queixo, era ela. Ele ligou para Beatriz, sua voz exultante. "Prepare-se para a festa. Encontrei sua garçonete. Ou ela é Isabela Montemayor, ou é a melhor impostora do mundo." Para Ana Clara, a foto foi devastadora. Ela não pensou, "eu sou ela." Ela pensou, "pensamento. Eles vão pensar que estou fingindo. Lucas vai pensar que eu sou uma golpista que se aproveitou dele. Eu nem sei quem eu sou. E agora parece que estou usando o rosto de outra pessoa." A dúvida a inundou, fazendo-a questionar não apenas seu futuro, mas a própria sanidade de sua frágil existência. O jornal amassou em sua mão. O cheiro de tinta e papel caro encheu suas narinas, um odor que ela agora associava ao pânico. Pensamento: não posso ser eu. Mas, se parece, o terror não era de reconhecimento, era de implicação. Ela olhou para o rosto de Isabela Montemayor e viu uma armadilha.
Viu Beatriz triunfando, a diretoria de Lucas rindo, o mundo inteiro apontando para ela como a impostora definitiva. A ironia era cruel. Uma mulher sem passado, acusada de roubar um. Ela sentiu as paredes da luxuosa biblioteca se fechando sobre ela. O peso dos livros antigos a sufocando. Pensamento: sou uma fraude. Uma fraude contratada que acidentalmente se parece com uma herdeira perdida. Crueldade. Lucas, eles vão destruí-lo por minha causa. Vão dizer que eu planejei isso. A segurança que o contrato lhe dera evaporou-se, deixando apenas um medo gelado e pegajoso. Ela correu com o jornal ainda na mão, um pedaço de evidência contra ela. Encontrou-o em seu escritório, a luz azul de seus monitores de ações, projetando sombras em seu rosto severo. Ele estava terminando uma ligação, sua voz pura autoridade. Lucas, disse ela, sua voz tremendo, roubando-lhe o fôlego. Ele levantou uma mão, pedindo-lhe silêncio, mas ela não podia esperar. Lucas, você tem que quebrar o contrato. Ele desligou bruscamente, seus olhos se estreitando com aborrecimento. Do que você está falando? Beatriz te ameaçou? Ela balançou a cabeça freneticamente, as lágrimas finalmente brotando. Pior. Ela jogou o jornal em sua mesa de mogno. Olhe para ela. É o anúncio dos Monte Maior. Essa mulher se parece comigo. Eles vão pensar que sou uma impostora. Vão dizer que te enganei e você vai arruinar tudo por... Ela engasgou. Por mim! Ele olhou para a foto, depois para ela. Seu rosto não demonstrou choque, apenas um cálculo intenso, o que a assustou ainda mais. Pensamento. Ele está vendo. Ele vê a armadilha. Eu tenho que ir, ela sussurrou, recuando em direção à porta, o instinto de fuga tomando conta. Agora, antes que isso exploda, você pode dizer a eles a verdade. Diga que te enganei, que eu era uma atriz desesperada, que você não sabia nada sobre ela. Sua voz falhou na última palavra. Este era seu ponto de ruptura. Não era o medo da pobreza que a impulsionava, nem mesmo o medo de Beatriz. Era a crença absoluta de que ela era veneno, um fardo tóxico que afundaria o império de Lucas simplesmente por existir perto dele. Pensamento. Por favor, me deixe ir. Deixe-me salvar você de mim mesma. O luxo do quarto agora parecia uma cela, e ela era a prisioneira culpada. Pare. Sua voz não foi um sussurro, foi uma ordem grave que fez o ar vibrar. Antes que ela pudesse alcançar a maçaneta da porta do elevador privado, ele estava na frente dela, bloqueando sua saída. Ele a segurou gentilmente pelos ombros, mas com uma força inabalável. Ela se recusou a olhá-lo, as lágrimas escorrendo por suas bochechas, sentindo a textura de sua cara camisa social sob suas mãos. Ana, disse ele, e o uso de seu nome a fez estremecer. Olhe para mim. Pensamento, Lucas. Ela não está atuando. Esse terror é real. Ela está aterrorizada por mim, não de mim. Não me importa mais o testamento. Narração. Ele assegura com firmeza, o pânico dela colidindo com a súbita e inabalável determinação dele. Você acha que ele deveria deixá-la ir para proteger sua empresa? Ou deveria arriscar tudo por ela? Deixe sua opinião nos comentários e assine para não perder o que ele fará. O salão de festas estava repleto, transformado no palco da vingança de Beatriz. Era uma reunião de emergência do conselho e dos principais investidores, convocada por Beatriz, sob o pretexto de discutir uma ameaça à integridade da empresa. Ana Clara estava ao lado de Lucas, sentindo-se menos como sua noiva e mais como uma prisioneira sendo levada à execução. O ar estava denso com o cheiro de uísque caro e ansiedade corporativa. Ela podia sentir os olhares sobre ela, afiados e avaliadores, dissecando seu vestido, o primeiro que ela realmente amava, e seu cabelo. Pensamento. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria ter fugido. Lucas, o que você fez?
Você nos trancou na... Beatriz estava no pódio, radiante de uma confiança maliciosa, seus olhos vermelhos brilhando de triunfo antecipado. Um enorme projetor estava pronto, a tela em branco zumbindo suavemente, esperando sua deixa. Obrigada a todos por virem com tão pouca antecedência. Beatriz começou, sua voz escorrendo uma falsa sinceridade, como mel sobre veneno. Chamei vocês aqui porque a fundação de nossa empresa familiar, nossa reputação, está sendo ameaçada por uma fraude. Os murmúrios encheram a sala. Lucas permaneceu imóvel ao lado de Ana Clara, seu rosto uma máscara de pedra. Temos sido enganados, continuou Beatriz, por uma oportunista da mais baixa estirpe. Ela apontou o controle remoto para a tela. Uma mulher que finge ser algo que não é. A tela se iluminou. De um lado, uma foto de vigilância granulada de Ana Clara em seu uniforme de garçonete com a manchete "A amante contratada". Ao lado, a foto profissional de Isabela Montemaior do jornal. Como vocês podem ver, Beatriz sorriu. Nossa pequena Cinderela é, na verdade, uma golpista internacional tentando se passar pela herdeira Montemaior desaparecida. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo clique do projetor. Ana Clara parou de respirar. O rosto queimava com uma humilhação 1000 vezes pior do que a da festa. Ela não estava sendo acusada de ser desastrada. Estava sendo acusada de ser uma criminosa. Pensamento. Acabou. Eles acreditaram nela. Eu nem sei quem eu sou. E ela me pintou como a maior mentirosa de todas. Ela podia sentir o peso dos olhos de Lucas sobre ela, e ela não conseguia encará-lo, esperando que ele se afastasse dela com nojo. Ela instintivamente deu um passo para trás, seu corpo tentando se dissociar da cena, as duas fotos na tela zombando dela, nenhuma das quais parecia real. Beatriz estava prestes a falar novamente, provavelmente para pedir que a segurança a prendesse. Ela está certa. A voz de Lucas cortou o silêncio. Não foi um grito, mas uma declaração profunda e ressonante que fez todos se virarem. Beatriz parou, seu sorriso vacilando. Ana Clara olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas e confusão. Pensamento. O quê? Lucas soltou a mão dela, mas apenas para dar um passo à frente, colocando-se entre ela e a multidão. Houve uma farsa. Ele falou ao salão, sua voz de CEO não deixando espaço para interrupções. Mas a farsa foi minha. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Eu paguei Ana Clara para ser minha noiva de contrato para garantir meu lugar nesta diretoria. Ele olhou para sua família chocada. Eu a forcei a esta mentira, mas o que Beatriz não entende... Ele se virou e caminhou de volta para Ana Clara, pegando sua mão trêmula. É que a mentira se tornou a única verdade que eu conheço. Ele se virou para encarar a diretoria, seus rostos pálidos e chocados. Vocês queriam uma aliança, uma fusão de poder? Aqui está. Ele pegou a mão de Ana Clara e a ergueu. Esta é a mulher que eu escolhi. Não por causa do contrato, mas apesar dele, eu a amo. Seu nome é Ana Clara, e ela é mais real, mais inteligente e tem mais integridade do que qualquer um nesta sala, inclusive eu. Ele olhou diretamente para seu tio, o membro mais antigo da diretoria. Se vocês não a aceitarem como minha esposa, como a futura matriarca desta família, então podem ficar com o cargo de CEO. Eu renuncio. Agora. O sacrifício pairou no ar, tão pesado e real que o dinheiro e as ações pareceram insignificantes. Ele estava realmente disposto a abrir mão de tudo por ela. Beatriz soltou uma risada que soou como vidro quebrando. Que comovente! Que tolo! Você está desistindo de um império por lixo! Ela estava lívida, sua performance arruinada. Ela ainda é uma farsa, Lucas. Uma golpista que te enfeitiçou. Ela não é Isabela Montemaior. Ela é só... Mas suas palavras foram interrompidas. As grandes portas duplas do salão de festas se abriram com um estrondo que ecoou pelo silêncio tenso. 2 homens de ternos escuros e caros, com uma
Aura de poder que não era daquela cidade, entraram flanqueados pela segurança do hotel. Seus sapatos caros batiam no mármore com uma urgência determinada. Eles não olharam para Beatriz nem para Lucas. Seus olhos examinaram a sala até encontrarem o rosto pálido e chocado de Ana Clara. Senhorita Isabela, o homem da frente falou. Sua voz com um leve sotaque suíço-francês, cheia de autoridade e um alívio hesitante. Beatriz congelou. A diretoria se endireitou. O homem se aproximou, ignorando... Lucas. Senhorita Isabela Montemayor? Meu nome é Jean-Pierre Duval. Sou o advogado principal de seu pai. Ele tirou uma foto de sua pasta, a mesma foto do jornal. Mas era uma original, uma foto de família. Estamos procurando por você há 1 ano. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A reviravolta foi tão repentina, tão completa, que sugou todo o oxigênio da sala. A herdeira perdida não era uma farsa. Ela era a mulher no palco. E ela era herdeira de uma fortuna que fazia o Império Bittencourt parecer uma pequena empresa. Para Ana Clara, o som do nome Isabela, dito com tanta certeza, foi a chave final. O choque da acusação de Beatriz, a defesa apaixonada de Lucas e agora este homem. As imagens em seus pesadelos, metal retorcido, o cheiro da chuva no asfalto, a sensação de água gelada, o rosto de um homem gritando seu nome. De repente, se encaixaram. Não era um pesadelo, era uma memória. Pensamento, o acidente, o carro, o véu se rasgou. Ela olhou para o advogado, não Clara, como Ana, a garçonete, mas com uma autoridade que ela não sabia que possuía. O nó em sua garganta se desfez. Sua memória voltou, não como um gotejamento, mas como uma inundação. Ela olhou para o advogado e disse, com uma voz perfeitamente clara e firme, que vibrava com poder: Meu pai, ele sabe que estou viva. A transformação na sala foi instantânea e brutal. O poder não apenas mudou, ele se inverteu com a força de uma onda. Beatriz, que segundos antes era a caçadora, tornou-se a presa. Seu rosto empalideceu, uma máscara feia de horror e incredulidade. O microfone em sua mão de repente pareceu pesado, um objeto inútil. Não pode ser, ela gaguejou, mas o som foi patético, abafado pela autoridade fria do advogado suíço. O cheiro de sua vitória planejada agora se transformava no fedor de seu suicídio social. Todos os olhos que a apoiavam agora a encaravam com uma mistura de pena e desprezo. Isabela olhou para ela e, pela primeira vez, não havia medo. Suas memórias Não lhe traziam apenas retornadas. identidade, traziam-lhe o peso e a confiança de sua linhagem. Ela não sentia raiva de Beatriz. Sentia algo muito mais devastador: indiferença. Lucas observava, seu coração batendo contra seu peito como um martelo. Ele estava em choque, não pela revelação, mas pelo momento dela. Pensamento: Isabela Montemayor, uma fortuna 10 vezes maior que a minha. Por um segundo terrível, ele se perguntou se ela pensaria que ele sabia, que sua defesa era apenas um cálculo de último minuto. Mas então o alívio o inundou. Ele havia renunciado. Ele havia colocado sua cabeça na guilhotina por Ana Clara, a garçonete, a atriz contratada. Ele a amava quando ela não tinha nada. Seu amor não era apenas real, era puro. E ele o havia provado publicamente momentos antes da verdade mudar tudo. Ele não a tinha salvado porque ela era uma herdeira. Ele a tinha salvado porque ela era dela. Então, em meio ao caos de sussurros chocados da diretoria e à implosão silenciosa de Beatriz, não mais Ana Clara se virou. Ela ignorou os advogados, ignorou a diretoria gananciosa que agora via cifrões em seus olhos e olhou para Lucas. O mundo se reduziu a eles dois. Ele viu a mulher que ele amava, agora completa, sua postura régia, seus olhos claros e sem medo. E então ela fez algo que quebrou o último resquício de sua fria fachada de CEO. Ela sorriu.
Não foi um sorriso de triunfo ou poder. Foi o mesmo sorriso caloroso e genuíno que ele tinha visto uma vez na biblioteca. Um sorriso que dizia: eu sei quem você é, eu vejo você. Naquele sorriso ele entendeu. O amor dela por ele também era real, nascido na mentira, mas mais forte que qualquer verdade. O advogado, Sr. Duval, pigarreou, trazendo a sala de volta ao foco. Senhorita Montemaior, temos um avião pronto. Seu pai está esperando em Genebra. A diretoria de Lucas começou a se agitar, movendo-se em direção a ela, suas vozes agora bajuladoras. Senhorita Montemaior, uma terrível confusão. Lucas, que maravilhosa. Notícia. Mas Isabela ergueu uma mão. O silêncio caiu novamente. Ela não era Ana Clara. Ela não era uma vítima. Ela estava no controle. Advogado Duval, disse ela, sua voz calma e carregada de autoridade. Por favor, espere lá fora. Eu tenho um último negócio a resolver aqui. Ela então se virou para a diretoria dos Bittencourt e para Beatriz, que parecia um fantasma. Quanto a vocês, acho que temos muito o que discutir sobre a forma como tratam seus parceiros. Naquela noite, a Ciudad-Genanu, cobertura, que antes parecia uma jaula de vidro e aço, tornou-se um santuário. O Sr. Duval e sua equipe haviam partido para o hotel com a promessa de Isabela de que ela os seguiria pela manhã. Os ecos da reunião do conselho haviam se dissipado, deixando um silêncio denso e carregado de eletricidade. O cheiro de café amargo de Lucas agora se misturava ao perfume sutil de Isabela, um aroma que não era mais o de sabão barato, mas algo que ele vagamente reconhecia como gardênias. Eles ficaram parados no meio da vasta sala, a cidade brilhando abaixo deles, um tapete de luzes que não mais os intimidava, mas parecia celebrar com eles. Lucas finalmente quebrou o silêncio, sua voz rouca de emoção reprimida. Isabela, é um nome lindo, mas eu meio que me apaixonei por Ana. Ela se virou para ele e pela primeira vez ele viu toda ela, a força de Isabela e a resiliência de Ana, fundidas em uma única mulher. Ela deu um passo em direção a ele, fechando a distância física que seu novo status havia criado. Eu gostava de quem eu era quando era Ana, ela sussurrou, colocando a mão em seu peito, sentindo o batimento cardíaco acelerado sob a camisa cara. Eu era livre. Eu não tinha um passado me assombrando. Eu só tinha você. Os olhos dele se fecharam com a confissão. Isabela, ele disse, cobrindo a mão dela com a sua. Eu preciso que você saiba. Eu não sabia. Eu juro pela minha vida. Eu não tinha ideia. Quando eu renunciei, foi por Ana Clara, a garçonete com mais dignidade do que toda a minha família. Eu sei, ela disse, as lágrimas agora vindo, mas não de medo, e sim de alívio. É por isso que eu te amo, Lucas. A palavra pairou no ar, sólida e inegável. Eu me apaixonei pelo homem que fingia ser frio, mas quebrava suas próprias regras porque eu tive um pesadelo. Você me defendeu quando eu era um lixo aos olhos do mundo. Você não me salvou porque eu era rica. Você me salvou porque você me via. Ele a puxou para si, seu controle finalmente se quebrando. Enterrou o rosto em seu cabelo, inalando o cheiro dela, o cheiro de casa. Eu amo você. Ele murmurou contra sua pele, as palavras saindo dele como uma confissão há muito esperada. Eu amei Ana com tudo o que eu tinha, e eu te amo ainda mais agora. Eu não me apaixonei por uma herdeira ou uma garçonete, eu me apaixonei pela sua alma. E então, ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas algo muito mais profundo. Foi um beijo de reconhecimento. Foi um beijo que selou a mentira e a transformou em verdade. Foi o som silencioso de duas peças de um quebra-cabeça, separadas por mundos, finalmente se encaixando perfeitamente. O toque de seus lábios era uma promessa de que não importava o nome que ela usasse ou o saldo de sua conta bancária. Para ele, ela era simplesmente dela. Ele havia encontrado sua autenticidade nela, e ela havia encontrado seu porto seguro nele.
O contrato estava quebrado, mas o vínculo era inquebrantável. Pensamento, Lucas. Eu encontrei a única coisa real neste mundo falso. Pensamento, Isabela. Eu não estou mais perdida. O silêncio que se seguiu à revelação de Isabela foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo baque surdo do microfone que Beatriz deixou cair da mão, batendo no chão. Sua ruína foi instantânea, pública e absoluta. Ela não foi escoltada para fora. Ela simplesmente se tornou invisível, um fantasma social na sala que ela mesma havia montado como seu palco de triunfo. Os membros da diretoria, cujos rostos haviam se contorcido em choque, agora se voltavam para Isabela com uma avidez mal disfarçada, o cheiro de uma aliança com os Montemayor sendo muito mais forte do que qualquer lealdade anterior. Senhorita Montemayor, Isabela, que alegria tê-la conosco, gaguejou o tio de Lucas. Mas Isabela mal os ouviu. Ela segurou a mão de Lucas com firmeza, seu único ponto de ancoragem, e dirigiu-se à sala, com a voz calma e firme de alguém que detém todo o poder. Meu noivado com o Sr. Bittencourt é real. A confiança Minha família... Isso, no entanto, precisará ser conquistada. Eles não voltaram para a cobertura. O amanhecer os encontrou no jato particular dos Montemayor, o ar silencioso preenchido apenas pelo zumbido suave dos motores. O cheiro de couro rico e café recém-passado substituiu o cheiro de champanhe derramado e medo. Lucas observava Isabela, que olhava pela janela, não para as nuvens, mas para seu próprio reflexo no vidro. Você está bem? Ele perguntou, sua voz baixa. Ela se virou para ele e... o sorriso que ela lhe deu era uma mistura perfeita de Ana Clara e Isabela. Eu não sou mais a vítima, ela disse suavemente. E eu não sou apenas a herdeira, eu sou as duas, e nós duas amamos você. Lucas sentiu o peso de seu império, o fardo do testamento de seu avô, simplesmente evaporar. Ele não era mais o CEO preso, ele era apenas o homem que ela escolheu. A diretoria... Ele começou. É minha diretoria agora. Ela o interrompeu gentilmente. E nossa primeira decisão de negócios é decidir em qual continente queremos tomar café da manhã. Lucas riu, um som genuíno e livre que a surpreendeu, um som que ele não percebia que era capaz de fazer. Tenho a sensação de que não posso mais lhe dar ordens. Ele então fez algo que chocou até mesmo a ela. Ele se ajoelhou ali mesmo, no tapete felpudo do jato, a 30.000 pés de altura. Ele pegou a mão dela, a que não tinha o anel de contrato. Isabela Montemayor, também conhecida como Ana Clara, a mulher que me ensinou o que é real, disse ele, seus olhos cinzentos, antes frios, agora brilhando com uma devoção ardente. Você me pediu para rasgar o contrato. Eu o fiz. Agora estou pedindo para fazermos um novo, um permanente, sem cláusulas de fuga. Case-se comigo. Não como um Bittencourt com uma Montemayor. Case-se comigo, Lucas, o homem que te amou além da memória, além do dinheiro e além da razão. As lágrimas que brotaram nos olhos dela desta vez foram de pura alegria. Sim, ela sussurrou puxando-o para cima. 1000 vezes sim. Dizem que o mundo é dividido entre os que têm e os que não têm. Mas a história de Lucas e Isabela nos ensina uma lição diferente. Ela nos ensina que o verdadeiro valor não está em um sobrenome ou em uma conta bancária, mas na dignidade silenciosa com que enfrentamos a humilhação. Ensina que o amor verdadeiro não é cego. Ele é, na verdade, a única coisa que vê com clareza, olhando além da amnésia, além dos uniformes e além das mentiras. Lucas não se apaixonou por uma garçonete ou por uma herdeira. Ele se apaixonou por uma alma que se recusou a ser quebrada, e ela se apaixonou pelo homem que estava disposto a perder um império para provar que ela era impagável. O que você achou do gesto final de Lucas? Você acredita que o amor pode realmente conquistar tudo?
Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias emocionantes que provam que o coração vê o que os olhos não podem.